Fala, vereador. De hoje eu converso com alguém que conhece bem os bastidores da política e agora atua diretamente como representante do povo. Ele começou sua trajetória como assessor político, já foi secretário municipal da Juventude e hoje é uma das vozes mais atuantes na CPI do transporte público, que busca apresentar soluções para melhorar esse serviço para a população de Campo Grande. Você já sabe quem está aqui comigo? Fala, vereador! Sou eu, vereador Maicon Nogueira. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá! Vereador, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, você começou como assessor político. Como que essa experiência te preparou para ser um vereador? A bem da verdade, eu comecei no movimento comunitário, porque antes de eu trabalhar na política, eu era líder comunitário. Eu era presidente de bairro aos 18 anos lá no Copa Sul. Depois fui líder estudantil na primeira faculdade que eu fiz, de comunicação social. Fui líder estudantil também na segunda faculdade que eu fiz, ciências sociais na Universidade Federal. E me tornei assessor parlamentar da presidência na época do presidente, do vereador Paulo Schiuffi, quando eu tinha 19 anos de idade, 20 anos atrás. Uma experiência muito edificante para mim. Trabalhei 5 anos como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores e isso ampliou muito a minha visão sobre a cidade, sobre políticas públicas. Também trabalhei como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso do Sul, no Congresso Nacional, e também tive a oportunidade durante 6 anos de ser secretário municipal de juventude aqui em Campo Grande. E agora estou nesse primeiro mandato como vereador. E o que te levou para ir assim nessa linha de frente? Você estava ali trabalhando nos bastidores, você já teve todo esse engajamento aí quando jovem, aí você falou, não, agora eu quero ser um representante do povo. Quando você cresce e a educação vai te acompanhando em tudo que você faz, você vai aumentando a tua responsabilidade em relação às coisas que você sabe que deveriam ser feitas e não são. Então, quando eu atuava como assessor parlamentar, eu sempre estudei muito. Tenho várias formações, estudei em São Paulo, em Brasília, tive a oportunidade de fazer cursos fora do país, Portugal, na Espanha, na Itália, na França. Eu fiz muita qualidade. Eu sou aluno do Renova, que é a maior escola de política do Brasil. E quando estudando eu observava que as pessoas que eram os representantes não agiam da maneira que eu penso que deveriam agir, aumentou a minha responsabilidade. Em 2020 fui candidato a vereador, tive 3.000 votos, fui um dos mais votados, tive mais votos do que 16 vereadores da legislatura passada, mas não virei vereador por conta do cálculo de legenda. E continuei trabalhando com políticas públicas, ampliei meu trabalho como secretário da Juventude e em 2024 tive 4.300 votos, fui um dos mais votados também e estou tendo essa oportunidade de fazer aquilo que eu estudei. As pessoas pagaram, eu sempre estudei em escola pública, toda vez que eu estudei foi como bolsista ou na Universidade Federal. Hoje eu estou devolvendo para as pessoas da minha cidade aquilo que elas pagaram para eu aprender. Vereador, você até citou, você já foi secretário municipal da Juventude. O que você deixou à frente dessa função aí de legado para a nossa cidade? Nós criamos uma política pública em Campo Grande. Não é fácil você criar uma política pública numa cidade com quase 1 milhão de habitantes. Demanda de muito engajamento da sociedade civil, do terceiro setor e do próprio poder público. Nós começamos como uma coordenadoria de juventude dentro da assistência social. Depois de um tempo, tornou-se uma subsecretaria de juventude dentro da Secretaria de Governo da Prefeitura e depois, a partir de 2020, tornamos uma secretaria, né? O que era uma subsecretaria passou a ser uma secretaria com recursos próprios, um prédio próprio, com mais de 100 servidores, atendendo a juventude da cidade nas mais diversas áreas, qualificação profissional, apoio psicológico, encaminhamento para o mercado de trabalho, cursinho preparatório para o Enem, cursos de idioma. São mais de 20 projetos dentro da Secretaria da Juventude nesses últimos anos que eu tive a oportunidade de cuidar e de zelar. Entreguei um legado para a minha cidade, que hoje nós temos uma secretaria robusta
e partir para o legislativo, que também é uma forma de eu ajudar a juventude da minha cidade, criando leis para ajudá-los nos seus desafios diários. Eu ia até te perguntar isso, né? O que que você traz até dessa sua experiência? Porque você esteve ali do outro lado, né, numa secretaria do Dentro executivo do executivo. do municipal, e agora como legislador, né? O que que você carrega aí de bagagem? Eficácia legislativa. Eu não crio projeto que não sai do papel. Então, com todo respeito ao mundo legislativo, mas muitas das leis não saem do papel. Por que não sai do papel? Porque o próprio legislador não conhece da execução. Então, você cria dias, você cria semanas, você cria projetos autorizativos que muitas vezes vai para o executivo e vira um papel guardado numa gaveta. E lá na ponta, as pessoas que precisam da política pública, precisam do serviço eficiente do Estado, não sentem a eficácia da lei que você tem criado. E eu pauto pelo pressuposto do só trabalho com aquilo que realmente pode mudar a vida das pessoas. E esse tempo todo que eu tive dentro do executivo me preparou para ser um vereador eficiente, para criar leis que realmente vão sair do papel, e é isso que eu tenho pautado nesses últimos 6 meses. E a sua visão em relação a essas oportunidades para os jovens, né? O que que precisa ser feito no nosso município para ampliar esse acesso, para ampliar essa capacitação e oportunidade? Thay, medidas de curto, médio e longo prazo. O que você pode fazer no curto prazo? Você pode trabalhar qualificação em atividades de educação não formal. O que o mercado de trabalho demanda e o jovem, quando sai do ensino médio, não tem? Mal sabe se comunicar, mal sabe mexer num programa, um Word, um Excel. Em 2023, metade dos jovens em Campo Grande que fizeram o vestibular da UFMS tiraram 0 na redação. Então, o nosso problema, ele é de base, uma geração de pessoas com semi-analfabeta entrando no mercado de trabalho. Isso é muito grave, isso é problema de política pública. Veio a pandemia, gurizada passou de ano sem estudar. E aí, quem tinha internet conseguiu fazer mal e mal um EAD, e quem não tinha ia para a escola para pegar a merenda e levar para casa. Então, a gente parte do pressuposto de que falta base para a nossa juventude. Então, a gente vem com a educação não formal, qualificando essas pessoas para as oportunidades que existem no mercado. Hoje, o maior desafio de quem prega em Campo Grande é contratar. As pessoas, muitas vezes, dependem de algum auxílio de governo e não querem ir para o mercado porque tem medo do que vai enfrentar, não empreende. Então é um desafio muito grande do ponto de vista educacional. A qualificação também das pessoas é muito rasa em Campo Grande. E um outro desafio, se paga muito mal em Campo Grande para as mais diversas áreas. Então a gente tem que fazer também com que o empreendedor consiga pagar melhor para que ele retenha essa pessoa mais qualificada ali com ele. Você é aquele vereador que está ali fiscalizando a escola, fiscalizando o UPA. O que que você vem encontrando nessas suas fiscalizações? Campo Grande tem muitos desafios. Faltam muitos leitos na saúde, mas também nós atendemos uma população que vem do interior do estado, para as pessoas compreenderem. Em Campo Grande tem 1.600.000 cartões SUS. Quando a pessoa do interior não tem lá média e alta complexidade, ela acaba invadindo a cidade, Campo Grande, invadindo a capital. Os prefeitos no interior, ao invés de investir, porque não tem estrutura para isso, investimento na média complexidade no interior, com a ajuda do governo do estado, eles acabam comprando vans, ambulâncias, ônibus e trazendo as pessoas para Campo Grande. Quando elas não são reguladas pelo estado, elas entram nas unidades, nos UPAs, 24 horas que nós temos em Campo Grande, faz ali um cartão SUS com residência em Campo Grande, e aí a gente acaba... Pessoa de Campo Grande, quando precisa da saúde, nós temos que dividir aquilo que nós temos com o interior do estado. Então, esse é um desafio muito grande. Aí superlota, falta recurso para medicamentos, falta recurso para diversos tipos de exames. Quando quebra um equipamento, falta recurso para fazer manutenção. Então, a gente vem identificando diversas inconsistências em relação ao financiamento da saúde em Campo Grande. Isso é óbvio. Mas nós também temos um grande desafio, que é a questão dos plantões médicos. Vejo médicos aí em escalas e não cumprem essas escalas. Fiz denúncias no Sindicato dos Médicos, fiz denúncia no Conselho Regional de Medicina, estou encaminhando algumas denúncias para o Ministério Público e, se possível for, vamos pautar isso dentro da Câmara de Vereadores, chamar a secretária de Saúde para dar transparência em relação aos plantões médicos. Muita demora
quando era para ter médico atendendo, a gente não vê isso em todas as unidades. Isso dentro da saúde. Dentro da educação, a gente tem melhorado muito na questão estrutural, na questão de piso salarial para os professores. Eu acho que a gente tem que avançar agora na questão pedagógica dentro das escolas, para que Campo Grande recupere um tempo perdido aí. Talvez até a questão da educação financeira? 70% das famílias em Campo Grande estão endividadas, uma geração de pessoas que querem comprar o que não precisa, com dinheiro que não tem, para agradar quem não conhece. O efeito das redes sociais invadindo a vida dos jovens, até dos adultos, faz com que eles percam o senso de cultura de consumo consciente. Então, estão se endividando cedo demais por coisas que não são emergenciais. Isso também é problema de política pública. Não era há um tempo atrás. Na minha visão, como especialista em educação e especialista em políticas públicas, como cientista político, nós precisamos trabalhar a educação financeira com urgência dentro das escolas para que as pessoas cresçam com um mínimo de noção sobre o que é um ativo, um passivo, que é um fundo de reserva, onde você guarda o seu dinheiro. Poupança é de longe um dos piores lugares para guardar dinheiro, e se você for aí nas periferias e perguntar para as pessoas onde elas devem guardar o dinheiro quando elas conseguem economizar, elas vão falar poupança, e não é poupança. Então tem muito desafio na área de educação financeira, gestão de pequenos negócios, empreendedorismo dentro das escolas, são bandeiras que eu carrego e tenho certeza que a gente vai tirar do papel aí no curto e no médio prazo. E em relação à juventude, você trabalhou, né, foi secretário municipal da juventude. Na sua opinião, né, como o jovem pode ocupar esse espaço na política? Liderando. E para você liderar, você tem que se comunicar, você tem que aprender a separar fato de opinião. Hoje as redes sociais, elas prestam um desserviço para a formação da liderança no jovem, porque quando ele não consegue dar opinião concreta sobre algo, ele acaba acreditando na opinião dos outros. E ouvir a opinião dos outros faz com que isso vire uma verdade para ele. Então por exemplo, essa dualidade, essa guerra ideológica que tem entre direita e esquerda, isso só atrapalha muito o desenvolvimento do jovem, porque ele fica tímido na hora de emitir a opinião dele. Ou ele está dentro de um time, ou ele não consegue se posicionar. Então a gente tem muitos desafios para que o jovem coloque a habilidade de liderança em concreto na vida. Eu fico preocupado com as próximas gerações. Eu venho de uma geração onde eu me virava. Se tivesse uma oportunidade, eu chegava mesmo chovendo. Se eu tivesse que fazer algo em determinado horário eu estava lá. Porque eu venho ainda de uma geração que seguia alguns protocolos. Isso não é conservadorismo. Isso é adaptar a cabeça do jovem com as influências que ele tem hoje para que ele faça o mínimo. O que é o mínimo? Começar, desenvolver e terminar alguma coisa. A gente tem uma geração de pessoas que tem muita iniciativa e pouca terminativa, e isso dificulta a formação de novos líderes. Eu tenho um instituto, se chama Instituto Gerando Líderes, onde nós trabalhamos o marketing digital, trabalhamos a questão da oratória, nós trabalhamos dentro desse instituto a questão de empreendedorismo, educação financeira, para que o jovem tenha bases para ir para a vida adulta e se posicionar e entender que ele é um agente transformador e não um agente que vai Maria com as outras e é influenciado e influenciável por tudo. Vereador, você é presidente da Comissão de Ciência, o nome é grande, Tecnologia, Inovação, Empreendedorismo. Como que você pretende trabalhar, né, nessa comissão? Tem até a ver um pouco com essa questão que você está defendendo. Campo Grande é uma cidade que ela é muito próspera, e essa prosperidade ela tem endereço. São alguns condomínios, algumas cabeças. Quando eu falo de prosperidade, eu não estou falando só de prosperidade econômica, eu estou falando de prosperidade intelectual. A gente paga caro em tributos que não chegam lá para quem precisa, porque se perde parte disso com falta de organização, com falta de informação, com falta de tecnologia. Então tem muita coisa barata dentro do serviço público que não é efetivado por falta de lógica, por falta de conexão entre quem tem e quem precisa. E quando você fala inovação, não é necessariamente uma inovação tecnológica, é você colocar as pessoas para criarem resoluções de problemas que estão ali no bairro. Então,
quando você cria, quando eu presido uma comissão, eu pauto dentro da Câmara projetos que fazem com que a cidade fique mais inteligente. Eu vou te dar um exemplo. Dentro do transporte público, tem linhas que rodam praticamente vazias e tem linhas que rodam totalmente lotadas. Então, quando você utiliza a inovação, você aponta para o poder público que você deveria rodar com um carro menor. Então, você muda o contrato com uma empresa, autoriza colocar uma van com menos capacidade num lugar onde demanda menos transporte público. E nos lugares que demandam mais transporte, você mobiliza aquele ônibus para uma linha onde precisa realmente. E tudo isso vem por meio de dados, por meio de inovação, por meio de tecnologia. Então, quando o serviço público é feito em cima de tecnologia, vai apresentando para o gestor, no caso para o prefeito ou para o poder público legislativo, informações que dão coerência para o trabalho. E tudo isso não é caro, não é difícil fazer, mas precisa de lógica. Então eu tenho pautado dentro da Câmara de Vereadores projetos dentro dessa comissão que faz com que a cidade fique inteligente. Eu vou dar um exemplo. Redução de ISS para empresa de tecnologia. Se a gente vai criar uma rota, como é a rota bioceânica, que vai exportar a nossa produção e nós também vamos importar pelos portos do Pacífico, nós temos que ser um hub de tecnologia. Nenhuma grande empresa vem e traz todos os funcionários de tecnologia. Quem encontrar aqui. Então nós temos que ter isenção de alíquotas para as empresas de tecnologia, porque a empresa de tecnologia ela é base para outras empresas. Então eu estou pautando a isenção de tributos em Campo Grande para que empresas de tecnologia não precisem pagar tributo municipal para vir para Campo Grande. Nossa, mas você está abrindo mão de receita. Não é abrir mão de receita, é que isso vai gerar empregos com mais qualidade. Senão as empresas vão vir e os nossos jovens vão trabalhar apenas na construção. Posso pegar aqui em Ribas do Rio Pardo. Veio uma grande indústria, 10 mil pessoas trabalhando. Os principais postos de trabalho são ocupados por pessoas que vieram de fora. Para o jovem de Campo Grande, para a população do Mato Grosso do Sul, o único espaço aberto para trabalhar é na construção, é na obra, é no chão da fábrica. Nada contra essas atividades, são fundamentais. Mas a gente tem que preparar o cenário para que as pessoas qualificadas ocupem os bons postos de trabalho. E a ciência, tecnologia e inovação vai ser importante. Os jovens têm que aprender sobre inteligência artificial. Boa parte dos postos de trabalho daqui a 10 anos serão ocupados por atividade que ainda não existe hoje. E, inevitavelmente, eles vão ter que dominar a inteligência artificial. E a gente não vê nenhuma política pública robusta dentro das escolas colocando a tecnologia como uma matéria ali, assim tão importante quanto a educação financeira. Usar a inteligência artificial como uma aliada, né? Não tem como fugir disso, né, vereador? Você usa como aliado ou você vai se tornar uma pessoa obsoleta. Bom, nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre a sua atuação. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu estou falando com o vereador Maicon Nogueira. Nós voltamos já. Voltamos com o programa Fala Vereador. Eu estou conversando com o vereador Maicon Nogueira. Agora vamos entrar num assunto que é a CPI. Né? Você está atuando na CPI, é uma voz ativa. O que motivou a criação dessa CPI na Câmara Municipal? As pessoas dizendo que é um serviço horrível e caro. Isso já é motivo suficiente para abrir uma investigação. A empresa não é dona desse serviço. Quem tem que oferecer esse serviço é a prefeitura. Então a prefeitura contratou uma empresa para que durante 20 anos ela executasse esse serviço. Só que esse serviço não é executado conforme consta em contrato. A prefeitura não cumpre uma parte do contrato e a empresa não cumpre boa parte do contrato. Então, uma ferramenta que nós temos na Câmara de Vereadores é abrir uma comissão para investigar esse contrato e o porquê que ele não é cumprido. E o que a população pode esperar desse trabalho da CPI? Resultado prático. O que é resultado prático? Hoje o contrato diz que a frota tem que rodar com uma média de 5 anos de idade. Campo Grande está rodando com uma frota com mais de 9 anos de idade, ou seja, quase o dobro da idade dos ônibus. Isso não é legal. Do ponto de vista jurídico, alguém tem que dar uma resposta do porquê isso está assim ou que se interrompa esse contrato. Então, para equalizar e voltar para a média de 5 anos,
Hoje a empresa tem que trocar 200 novos ônibus. Nós descobrimos isso dentro da CPI, nós descobrimos que a prefeitura não fiscaliza e não multa como deveria multar a empresa quando atrasa a entrega de novos ônibus. Então a gente vai dar um prazo aí, o relatório vai apontar e quem é o responsável e quando vai ter que acontecer essa troca. Então, uma conquista para a população certamente será a troca desses 200 ônibus sucateados que estão rodando para ônibus novos. Ônibus novos como? Com ar-condicionado, de preferência que eles rodem a gás e não a diesel, para a gente ter também aí uma redução da emissão de gases poluentes. Imagina, 400 ônibus rodando, jogando porcaria no ar que as pessoas respiram, quando outras cidades e outras capitais estão reduzindo a emissão de gases poluentes na sua frota de transporte público. Então a gente vai avançando, mas não só na troca de novos ônibus, na aquisição de novos ônibus, a gente avança na mobilidade. Nós estamos discutindo também a questão dos corredores, que iniciaram a sua construção em Campo Grande, não terminaram, ao invés de ajudar o transporte e a mobilidade da cidade, tem atrapalhado, inclusive muitos acidentes nesses corredores mal feitos que tem em Campo Grande hoje em dia. Então a gente vai avançar em muitas frentes para a gente dar mais mobilidade para o nosso trânsito e mais confiabilidade no serviço. As pessoas não têm que ir o tempo todo para o centro da cidade de carro. Elas vão porque não tem um transporte confiável, não tem qualidade, não tem pontualidade. Então a gente parte desse pressuposto de que é muito ruim, vai cobrando as responsabilidades e a gente imagina aí no médio prazo entregar um transporte melhor para as pessoas. Você, inclusive, realizou inspeção em garagens, né? O que você identificou? Muita mentira. O consórcio diz que um percentual elevadíssimo dos ônibus tem o elevador para cadeirante, não tem. Na verdade, a grande maioria dos seus ônibus tem dificuldade de colocar para funcionar esse elevador, e o Código de Trânsito diz que esses ônibus de transporte coletivo é obrigado a ter esse elevador. Na verdade, tem, só não funciona. Então, a prefeitura deveria emitir uma multa cada vez que identifica que esse elevador está estragado. Nessas inspeções, a gente viu ônibus rodando com documentação atrasada, ônibus recebendo manutenção e depois não faz a vistoria técnica, que é obrigatório a ter também. Então a gente viu várias inconsistências nessas, e do ponto de vista trabalhista também, muitos trabalhadores com condições ali, já encaminhamos também para o Ministério Público do Trabalho tomar as devidas providências e pedir oitiva de pessoas que deveriam ter multado esse consórcio nos últimos anos e não multaram, para a gente entender por que eles abriram mão de multar o consórcio em determinados momentos. Pedir oitiva de ex-políticos, gestores municipais também, para que a gente possa trazer para a mesa todo mundo que teve uma participação nesse sucateamento do transporte público em Campo Grande. Além dessas pessoas que você citou, também tem a participação da população direta nesse processo. Qual que é a importância disso, Maico? Valida o vereador. Quando a gente está lá inquirindo e sendo veemente, defendendo o usuário, a participação dos usuários foi importante para elevar essa CPI. Abrimos um canal de denúncia direto da população, do usuário, com os vereadores, fizemos uma oitiva, ouvimos mais de 50 usuários para comprovar. Quando você faz uma audiência pública dentro de uma CPI, é porque você está criando um documento para provar para o Poder Judiciário que o transporte está sucateado e as pessoas não se sentem representadas dentro desse transporte. Então, foi uma CPI, está sendo uma CPI muito democrática do ponto de vista da participação. Boa parte das denúncias, nas inspeções, algumas perguntas são feitas com base em denúncias de usuários e até de funcionários do próprio consórcio. Agora, entrando para uma outra pauta sua, teve um projeto seu, na verdade já foi sancionado, que é uma proposta que proíbe a execução musical de letras naquelas carretas da alegria, que são aí utilizadas para festividade, aniversário. O que seria essa proibição? O porquê disso? O que traz aí para a nossa cidade? Nem deveria ter lei para um tipo de absurdo desse. Quando eu propus a lei era porque tem que mostrar para quem tem essa carreta ou para quem contrata que existe o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já prevê
sanções a pessoas que expõem crianças a condições não ideais para a idade dela. E não faz sentido uma criança de 3, 4, 5 anos participar de uma atividade de lazer e ser exposta a um conteúdo que dá a ela a percepção de que o corpo dela não tem valor, que ela pode ter como referência criminosos, receber com apologia ao uso de álcool e drogas de maneira natural. Tudo isso vai danificando a percepção que as crianças têm de si mesmo. Tudo isso vai atrapalhando a autoimagem que a criança tem do seu próprio corpo e de quem ela é e da valorização. Sobretudo meninas perdem a autoestima quando ela cresce nesse ambiente onde músicas como funk, lembrando, eu não tenho nada contra o funk, mas a letra de algumas músicas faz com que as crianças sejam expostas a flertar com a mediocridade. Isso nem adulto deveria ouvir, mas enfim, a gente vive num país que se diz democrático, e as pessoas podem produzir no ambiente cultural qualquer tipo de porcaria e consome quem quer. Agora, a criança não é obrigada, pelo menos em Campo Grande não vai ser mais. E em relação também a uma outra comissão, você é vice-presidente da Comissão de Agropecuária e Agronegócio. Como que você vai atuar nesse sentido? Você também está em várias áreas, como que você pretende trabalhar isso, vereador? Dentro do agronegócio, a gente tem que entender que nós temos muitas oportunidades em Campo Grande. Campo Grande, do ponto de vista territorial, é uma cidade muito grande. Então, nós podemos produzir boa parte da nossa merenda de maneira orgânica. Já tem lei federal que diz que uma parte, um percentual do que se consome dentro das escolas tem que vir de produtos orgânicos, que não tem nenhum tipo de inseticida, não tem nenhum tipo de química ali na sua produção. Ou seja, uma alimentação muito mais saudável. E por que nós importamos boa parte das nossas merendas dentro das escolas? Porque falta estímulo em Campo Grande para a produção de orgânicos. Então, estou acompanhando, fazendo visitas nas escolas para criar projetos, já criei projetos, estou pautando na Câmara, para que um percentual do que é consumido dentro das escolas tem que ser orgânico para essas crianças. E para ser orgânico, nós temos que estimular a agricultura familiar a ter a sua certificação e produzir e ter o comprador. Quem é o principal comprador hoje de hortaliça, hortifruti granjeiro, proteína? É a CEMED. Então a gente tem que estimular a Secretaria Municipal de Educação a consumir produto orgânico aqui de Campo Grande. E essa minha atuação dentro da Comissão do Agronegócio tem essa vertente de criar projetos para que a gente melhore o nível nutricional da qualidade das merendas, oferecendo aquilo que a gente tem próximo e não produz. Valorizando o que tem aqui já. Exatamente. Tem muita gente que produz, mas não é certificado. Muita gente que produz e não sabe oferecer dentro de um pregão eletrônico, não tem um CNPJ. Então a comissão ela atua nesse sentido, de criar programas que qualifiquem essas pessoas para que elas ofereçam para os grandes compradores. Eu tenho uma atuação muito forte dentro do Sindicato Rural de Campo Grande. O Sindicato Rural é um grande parceiro que traz para a gente demandas, por exemplo, não adianta produzir se a estrada vicinal não está rodando. Então a gente, por meio da comissão, pede à Secretaria de Obras manutenção nessas estradas para que os produtores consigam trazer para as feiras, consigam trazer para a própria CEMED, para o SEASA. Então, a gente tem uma participação muito ampla dentro dessa comissão. E como que você busca manter esse diálogo com o executivo? Minha relação com a prefeita é muito boa, porque além de ter sido secretário municipal dela desde a época que ela era vice-prefeita e depois ela foi efetivada como prefeita, eu também sou do Partido Progressista, do partido dela. Mas isso não me reduz a um mero aliado. Eu faço crítica construtiva. Quando tem que visitar uma unidade de saúde, ligar para um secretário, quando eu vejo um problema de trânsito, eu preciso ligar para um secretário, a prefeita me dá essa autonomia, essa liberdade de cobrar a equipe dela, até porque são meus colegas, foram meus colegas durante muitos anos da minha vida. Então eu tenho nosso mandato tem essa facilidade de lidar em coisas que são burocráticas de maneira mais rápida. Ligo para um secretário, ele dá ordem para uma equipe visitar para ver algum problema. Quando não resolve, eu ligo para a prefeita e ela me dá essa liberdade de fazer uma postura de crítica construtiva, porque acabo ajudando também o executivo. Ninguém quer uma cidade parada onde os problemas sejam jogados debaixo do tapete. As pessoas querem políticos que olhem para os problemas e também apresentem soluções. Então eu faço parte dessa base de crítica construtiva porque eu tenho essa ótima relação com a prefeita, votei nela,
acredito no projeto dela, a gente tem muitos desafios no início de gestão, mas daqui a pouco as coisas se ajeitam e Campo Grande vai voltar a crescer como já cresceu um dia. Não dá para você perder o seu papel de fiscalizador. Você Eu tem sou que vereador, meu primeiro compromisso é com quem me elegeu, não com o partido, não com a prefeita, não com os contratos com as concessionárias, nem com os políticos. Meu compromisso principal é com as pessoas. Vereador, eu vi que você falou para um colega meu, Josadak, sobre que você não escuta de um lado. É isso? Eu sou PCD, eu não escuto, eu sou surdo unilateral. Só tenho audição de um lado. Isso teve muito desafio na minha formação, porque eu sempre fui um aluno muito ruim dentro de sala de aula. Prestava pouca atenção nos professores, eu tinha dificuldade para compreender o básico, porque às vezes eu não ouvia direito. Quando eu tive essa ciência de que eu tinha uma deficiência, eu já tinha 11, 12 anos de idade. Então, eu fui uma criança que teve muito problema de aprendizado. E isso faz com que eu também seja um político muito sensível à causa das pessoas com algum tipo de deficiência. Vou dar um exemplo. Eu, para atravessar a rua, eu não consigo saber de que lado vem o barulho. Quando eu estou na Câmara de Vereadores, se tem uma pessoa falando do meu lado, eu não consigo compreender o que estão falando longe. Para as pessoas saberem como que é ouvir de um lado só. Pega tudo que você ouve e corta pela metade. Eu escuto uma vez só com um único lado. Então, eu escuto a metade do que as pessoas escutam. Então, eu tenho a habilidade, tenho que ficar fazendo leitura labial, ou tenho que ficar virando o meu ouvido bom para as pessoas. E crescer nessa condição também foi bem desafiador. Profissionalmente, pessoalmente falando. Então, eu sou uma pessoa que defende a causa da pessoa com deficiência, porque eu sei das limitações e sei também que elas conseguem superar muita coisa. Pretende trabalhar também ali como vereador? Não pretendo fazer concurso público como PCD, porque eu posso, mas eu não quero. Tem gente que aproveita, né, das leis, e é um direito, é legítimo, mas eu não quero, não vou, e quero utilizar o meu mandato para defender essas pessoas também. Vereador, e para entrar em contato com o seu mandato, falar com o vereador Maicon Nogueira, como que a população faz? Pode falar comigo no meu WhatsApp, 99211-3962. É o meu pessoal, não é de assessoria. Pode me acionar no Instagram, @MaiconNogueira. E no Facebook também. As pessoas estão usando o Facebook ainda? Não sei, eu não uso mais. Você usa? Eu uso um pouco. Facebook. Eu não uso mais. Facebook, Maicon Nogueira. Estou lá à disposição, 24 horas, fiscalizar um posto de saúde, adoro. Tô dentro. As pessoas mandam no sábado, domingo, e se eu posso, eu vou mesmo. Vereador, obrigada pela sua participação, por vir aqui, dedicar o seu tempo, conversar um pouquinho com a gente. Muito bom conhecer a sua história, que você possa continuar aí na sua caminhada, trabalhando bastante por Campo Grande. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Obrigada, vereador. Esse foi mais um Fala Vereador, espaço dedicado para você conhecer os parlamentares de Campo Grande. Aproveita e acesse o site e as redes sociais da Câmara Municipal e fique por dentro de tudo que rola no Legislativo da capital. E até mais!